gente querida, que bom ter vocês aqui conosco em nossa vigília pelo clima. Essa vigília está sendo realizada no dia de hoje, porque amanhã, dia 1º de setembro, inicia-se o tempo da criação. É um tempo em que nós somos convidados e convidadas a refletir a nossa ação em prol da criação, buscando lutar contra as mudanças climáticas e o nosso compromisso com a fé em Jesus Cristo que nos impele a cuidarmos da nossa casa comum. E é muito bom ter você aqui conosco neste momento em que nós vamos refletir um pouco sobre esse compromisso, em que nós nos colocaremos em oração a Deus para que Ele nos ajude, nos impulsione e nos faça reconhecer a nossa falha em não cuidar da sua criação. E eu convido você a abrir a sua Bíblia juntamente comigo na carta do apóstolo São Paulo aos Colossenses. Colossenses, capítulo de número 1, nós leremos os versículos 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: Pois por meio dele, Deus criou tudo no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças dos governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Nosso poderoso e amoroso Deus criou tudo que existe na Terra, em nosso sistema solar e em todos os lugares que podemos imaginar. Ele selecionou cada detalhe e escolheu cada cor e textura. Nós fazemos parte dessa criação e é claro, e ainda estaremos aprendendo a entender muitos aspectos de toda a criação de Deus. Como tudo funciona e se harmoniza. Ainda estamos descobrindo os mistérios das profundezas dos oceanos, dos outros planetas e corpos celestes em o nosso sistema solar. Cientistas ainda estão desvendando os detalhes de como as células funcionam, bem como descobrindo novas plantas e animais em todo o mundo. A criação de Deus é ao mesmo tempo vasta e complexa. Sua bondade, generosidade e criatividade são vistas na grande abundância encontrada na Terra e em toda a existência. A hospitalidade de Deus é demonstrada em toda a criação, onde em cada ecossistema existe um espaço perfeito para cada organismo. Cada criatura encontra o seu lugar. Este lar especial para cada animal, planta ou ser humano, nos ajuda a ver o equilíbrio que Deus criou e às vezes como estamos perturbando esse equilíbrio. Junte-se ao restante da criação ao cantar louvores a Deus e ao engrandecê-lo por suas grandes obras. Ao se considerar parte da própria criação, maravilhe-se com a harmonia que ele criou. Em seguida, pergunte a Deus onde você pode ajudar sua comunidade a encontrar um equilíbrio melhor entre a criação e a humanidade. Ele está sempre fazendo novas todas as coisas, perdoando transgressões passadas e permitindo-nos fazer correções onde são necessárias. Agradeça a Ele por sua graça e generosidade, enquanto canta louvores com o restante da criação. Vamos orar? Querido Deus de mistério, graça e hospitalidade, obrigado por todas as maravilhas que criastes e por compartilhar esse mundo vasto conosco. Ensina-nos como nos unir a Ti em Teu plano para a terra e ensina-nos como cuidar dela. Une-nos à Tua criação ao Te louvarmos. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, estejamos com os corações abertos para receber aquilo que será lido, falado, orado e cantado neste tempo. Que seja um momento de reflexão e, posteriormente, de ação em prol da nossa casa comum. Obrigado. Vós, criaturas de Deus Pai,
Nínive será destruída daqui a 40 dias. Jonas 3:4. O relatório de 2021 do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas destacou a grave e existencial ameaça representada pelas mudanças climáticas e enfatizou que as ações que tomarmos nesta década serão essenciais para a viabilidade futura da vida na Terra. Devemos fazer uma transição rápida para longe dos combustíveis fósseis para preservar um planeta habitável para gerações atuais e futuras. Cada dia que falhamos em mudar de curso torna a possibilidade de um futuro próspero mais distante. 40 dias para Nínive, 10 anos para o planeta Terra. Não acredito que Deus queira a crise climática como punição pelos erros humanos, mas também não parece que Deus intervenha para nos poupar das consequências de nossas escolhas. Fazer isso seria negar nosso livre-arbítrio. No caso da crise climática, as escolhas de alguns, principalmente das empresas de combustíveis fósseis que durante décadas ocultaram conscientemente a grave ameaça representada pelas emissões, e, em menor medida, de nós, cujos estilos de vida como consumidores mantiveram a demanda por combustíveis fósseis, têm consequências desproporcionais para muitos. Os mais pobres dos pobres foram os primeiros a serem impactados, mas nenhum de nós será completamente poupado. Nosso Deus, no entanto, é um Deus de segundas chances. Não estamos além da redenção. Toda a esperança não está perdida. No livro de Jonas, encontramos um Deus de misericórdia. Quando o livro começa, Deus direciona Jonas a levar uma mensagem aos ninivitas. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Jonas 1:2. Em vez de ir às pressas para Nínive, no entanto, Jonas foge, buscando se esquivar do peso de sua responsabilidade. Uma decisão que resulta em um período de reflexão forçada dentro do ventre de uma baleia. Ao ouvir o arrependimento de Jonas, Deus o liberta do ventre da baleia e, mais uma vez, ordena que ele leve sua advertência aos ninivitas. Mais 40 dias e Nínive será destruída. Desta vez, Jonas obedece e, ao ouvir sobre sua destruição iminente, todos os ninivitas, até os animais de trabalho, vestiram-se de saco e cinzas, renunciando ao mal e à violência. Assim como Deus poupou Jonas, Deus poupou os ninivitas. Hoje estamos repletos de avisos e nossos 40 dias ainda não acabaram. No Salmo 51, confessamos nossa fé em um Deus de misericórdia quando oramos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito a Deus, não desprezarás. A palavra humilhado deriva de humus, a matéria orgânica do solo. Ser humilhado é ser da terra. Hoje, lembremos-nos de que somos da terra e que viver de outra forma é acelerar nossa própria destruição. Onde somos chamados a nos arrepender por saquearmos a terra, que possamos agir como os ninivitas e nos converter do nosso mau caminho e da violência que temos em nós. Onde somos chamados a unir nossas vozes às do Jonas de hoje, que nossos gritos proféticos reverberem nos corredores do poder. Ao Deus das segundas chances, nós oramos. Tem misericórdia de nós. Pelas dores deste mundo
céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmos 19:1. Toda a criação declara a glória de Deus, mas algumas partes da criação são mais difíceis de acessar e ver do que outras. E talvez suas declarações passem despercebidas e não ouvidas se não fosse pela ajuda da ciência e tecnologia modernas. Telescópios nos ajudam a ver o que está a milhões de milhas de distância, como estrelas e galáxias, enquanto microscópios ampliam coisas que são milhões de vezes menores do que nós, como bactérias e outros micróbios. De certo modo, as ferramentas da ciência ajudam a tornar as obras das mãos de Deus mais visíveis e nos ajudam a descobrir a glória de Deus oculta nos níveis macroscópico e microscópico da criação. Imagine as gerações que vieram antes de nós, que ainda conseguiam encontrar coisas na natureza para se maravilhar, mesmo quando não podiam ver nem metade do que conseguimos hoje. Isso é o testemunho de que podemos de fato encontrar razões para louvar nosso Criador em todas as épocas, independente das limitações tecnológicas sobre o que podemos ou não ver. Recentemente, os cientistas tiraram uma foto de um buraco negro no espaço. Descobrimos micro-organismos fascinantes como o tardigrado, curiosamente conhecido como ursinho d'água por sua aparência de ursinho de goma rechonchudo. Essas criaturas são estranhamente fofas e muito intrigantes para os cientistas, por sua capacidade de sobreviver em condições severas, como espaço exterior e temperaturas extremas. Elas podem até ficar sem comida e água por anos. Planetas giram, buracos negros cantam, moléculas de água dançam e algumas espécies de bactérias se movem como cometas dentro de seus hospedeiros como parte de seu ciclo de vida. Que universo selvagem e maravilhoso! Mesmo estando quebrados e sujeitos a doenças, à decomposição e à ferrugem, podemos encontrar razões para louvar o Criador até que nossos fogos se apaguem. À medida que a ciência continua a avançar e desenvolver maneiras ainda melhores de ver as coisas, me pergunto quais outros segredos desvendaremos que estão apenas esperando para serem revelados. Oremos. Senhor, por favor, mostre-nos como nos juntar à canção de toda a criação, declarando a sua glória. Mas, agora, pergunta aos animais e eles te ensinarão. Pergunta às aves dos céus e elas te mostrarão. Ou fala com a terra e ela te ensinará. Até os peixes do mar te declararão. Qual dentre todos eles não sabe que a mão do Senhor fez isso? Na sua mão está a vida de todo ser vivo e o espírito de todo gênero humano. Jó, capítulo 12, versos 7 até o 10. Toda a criação fala da glória de Deus. Quando ouvimos menos pássaros cantando e nenhuma abelha zumbindo, a criação está falando conosco. A criação de Deus é um testemunho de diversidade, equilíbrio e harmonia. Poluentes criados pelo homem e o desmatamento interrompem essa canção harmoniosa da criação. A mudança climática e suas consequências são a criação continuando a falar conosco. As tempestades violentas e o calor escaldante e o solo improdutivo clamam para que a humanidade preste atenção e trabalhe para restaurar a criação harmoniosa e frutífera que Deus confiou aos humanos para cuidar. Quando áreas são reflorestadas, vemos mais pássaros voando no céu. Quando os cursos de águas são restaurados, removendo e impedindo que poluentes sejam despejados neles, os peixes retornam para se multiplicar e prosperar. Quando a terra é cultivada de forma sustentável através de técnicas agrícolas aprimoradas e práticas de agrofloresta, o solo permanece produtivo e gera alimento nutritivo para a humanidade. A natureza é resiliente e responde com crescimento e prosperidade, quando as pessoas trabalham para limpar e restaurar o meio ambiente. Se continuarmos a poluir e destruir nosso habitat aqui na Terra, a extinção é a linguagem que a natureza fala para prever a morte da humanidade. Oremos todos. Deus, dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir
e corações para responder ao clamor da natureza, para que a humanidade restaure a diversidade, harmonia e equilíbrio na Terra. Oremos todos. Deus, dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir e corações para responder ao clamor da natureza, para que a humanidade restaure a diversidade, harmonia e equilíbrio aqui na Terra. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram, e surgiram coisas novas. Mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 17 e 18. Há 30 anos atrás, os temas relacionados ao cuidado com a criação estavam na periferia dos estudos teológicos, e apenas alguns alunos, principalmente da biologia, estavam pensando no cuidado para com a criação. Isso precisava mudar. A igreja precisava entender a centralidade do cuidado da criação para o discipulado fiel. E quando o presente da criação de Deus estava sendo destruído de forma insensata, precisávamos de uma nova geração para se levantar e tomar ações amorosas, inovadoras, coletivas e decisivas para interromper nossos modos ecologicamente destrutivos e forjar novos caminhos econômicos, sociais e culturais que levariam a um futuro melhor, o Shalom de Deus. Nossas ações em busca da justiça climática e da conscientização teológica acerca da centralidade do cuidado da criação na teologia cristã ainda não são o reino de Deus, mas são um começo em direção a uma educação formativa. Todos os discípulos e discípulas de Cristo terão um dia quando o reino de Deus finalmente chegar. Quando esse dia chegar, todos nós seremos capazes de viver vidas ecológicas repletas de beleza, significado, abundância e alegria em um mundo redimido. Até que esse dia chegue, o povo de Deus estará empenhado em sua missão. Que ela encharque nossas almas com a sua verdade. Coloquemos nossa esperança no Senhor. Ele nos guiará no caminho. Que ouçamos o seu chamado e marchemos ao seu ritmo para ter fé, orar e fazer boas obras, que é a evidência do nosso amor por Deus. Como Tiago nos diz, a terra de Deus também não está mais saudável do que há 30 anos, mas há muitos pontos brilhantes e sinais da restauração vindoura. Não somos perfeitos, mas o reino está vindo. Estamos orando por isso. Estamos esperando por isso. Estamos trabalhando por isso. Oremos. Senhor, somos sustentados pelo teu amor neste mundo quebrado. No entanto, também vemos sinais da nossa reconciliação e redenção ao nosso redor. Temos profunda esperança e certeza de que não apenas irás corrigir completamente este mundo no futuro, mas que o teu Shalom, onde todos os relacionamentos serão curados e restaurados entre Deus, a humanidades e outros seres criados, já se manifestou na terra através da tua morte e ressurreição. Enquanto isso, ajuda-nos a participar
e a ser agentes da tua reconciliação neste mundo quebrado. Amém. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19. Com essa escolha, Jesus deixou claro que sua mensagem e o objetivo de seus ministérios de cura, alimentação e reconciliação eram práticos e econômicos. Seu foco não estava em levar a alma individual e desencarnada de alguém para o céu, mas nas realidades corporais e nas estruturas sociais e políticas que impedem as pessoas de prosperar. O contexto próximo estava nas ideias judaicas de Shabá, o tempo semanal regular em que todas as pessoas de uma casa, incluindo o gado e a própria terra, deveriam observar um tempo de descanso, e no ano de jubileu, o intervalo de 50 anos em que a terra era devolvida às famílias que a haviam perdido devido à má sorte pessoal ou à injustiça econômica. Jesus nos diz para não esquecer a terra ou as pessoas que trabalham nela para fornecer nosso sustento diário. Mesmo que não sejamos agricultores, os cristãos são chamados a realizar essa defesa em seu nome, garantindo que possam cultivar alimentos e criar animais de maneira que honrem a Deus, nutram a vida e valorizem os inúmeros dons sagrados deste mundo. Infelizmente, as mudanças climáticas tornam isso mais difícil. À medida que os agricultores lutam contra ondas de calor severas, secas e inundações. Isso se soma às pesadas dívidas e às instituições financeiras impiedosas que já tornam seu trabalho difícil. É por isso que é tão importante para os cristãos recuperarem uma missão de jubileu, que cancele as dívidas dos agricultores e crie economias alimentares justas, nas quais os agricultores sejam devidamente compensados e protegidos, e todos que se alimentam sejam devidamente nutridos. Dessa forma, oremos. Deus gracioso, tu revelaste primeiro teu amor por nós ao beijar o solo que criou a vida vegetal, animal e humana. Inspira-nos com teu sopro que cria e sustenta a vida, para que possamos ser agentes dos teus modos de alimentar, curar e acolher o mundo. Anima-nos com o poder do teu amor, para que a liberdade, o florescimento e a justiça nos sigam por onde quer que formos. Amém. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua bondade. Apaga os meus pecados, segundo a multidão de tuas misericórdias. Lava-me completamente de minha maldade e purifica-me do meu pecado, porque reconheço os meus erros e meu pecado está diante de mim. Contra ti só eu pequei e fiz o que é mal à tua vista, porque és justo quando falas e puro quando julgas. Eis que tenho feito maldade desde que nasci e tenho pecado desde o ventre de minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no coração me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o hisopo e me limpa. Lava-me e ficarei como a brancura da neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que se alegrem os ossos que quebraste. Esconde a tua face de meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espontâneo espírito. Assim ensinarei a quem transgride os teus caminhos e a ti se converterão todas as pessoas pecadoras. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus de minha salvação, e minha língua celebrará com alegria a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e minha boca anunciará o teu louvor. Pois não te agradas em oferendas, e não te deleitas em sacrifícios. Os sacrifícios a Deus consistem num espírito humilde, ao coração humilde e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos sacrifícios e das oferendas. E haverás ofertas sobre teu altar.
Os salmos abrangem toda a gama emocional da experiência humana, transmitindo amor, reverência, medo, tristeza e até mesmo raiva a Deus. O Salmo 51 mostra o pesar e o arrependimento do coração humano, clamando a Deus por misericórdia e buscando a restauração de um relacionamento correto com Ele. O salmista lamenta sua natureza quebrada e pede a Deus que o liberte de seus pecados e da dor que eles causaram. Esse lamento e tristeza não podem ser a única resposta cristã à crise climática. Devemos também buscar a alegria que vem de uma vida em Cristo, rejeitar o desespero e celebrar as preciosas vitórias que foram conquistadas na luta contra a catástrofe ecológica. No entanto, qualquer consideração orante dessa crise deve incluir um arrependimento doloroso, ou não será uma compreensão completa da magnitude do problema e de nossa responsabilidade por ele. A ganância e a arrogância humanas, especialmente no Ocidente, contribuíram para a destruição de vidas humanas ao redor do globo, puseram em risco o florescimento das gerações futuras e sufocaram nosso mandato bíblico de ser guardiões da terra. Temos muito do que nos arrepender. À luz de tanta destruição no mundo ao nosso redor, devemos nos voltar para dentro e buscar um coração puro. Como o salmista, nós também devemos lamentar nossas naturezas quebradas e clamar a Deus para nos ajudar a renovar a nós mesmos e, através de nós, o mundo. Somente o Criador do coração humano pode transformá-lo, e devemos nos voltar para Ele em busca de orientação e força enquanto buscamos renovação. Os Salmos retratam a história da experiência humana com Deus. A crise climática exige essa mesma gama emocional, e para esse fim devemos nos sentar em nossa tristeza, lamentar nossos pecados e orar. Bom Senhor, livra-nos. Senhor, com uma visão clara de nossas falhas, em amar o resto do Teu mundo como amamos a nós mesmos, confiamos em Tua misericórdia e pedimos a nova vida que ofereces a todos aqui a buscam. Apanhai para nós as raposas, as rapozinhas, que devastam as vinhas, pois as nossas vinhas estão em flor. Cantares 2, versículo 15. O Senhor provê abundantemente para toda a criação, orquestrando elaboradamente um conjunto de conexões entre suas criaturas e o ambiente ao seu redor. Uma ordem natural de relacionamentos conhecida como ecologia. Essas conexões são como vinhas delicadas que produzem frutos e sustentam a vida. Quando observamos os pássaros que voam acima de nós, eles podem vir de milhares de quilômetros de distância, migrando fielmente através dos oceanos para se reunir com seus parceiros de vida e construir ninhos na primavera. Durante suas viagens, pássaros tão pequenos quanto as maritacas ou tão grandes quanto os falcões dependem dos padrões de vento e de bolsões ascendentes de ar quente para carregá-los por algumas horas ou meses enquanto atravessam os mares. Enquanto migram, eles forrageiam por plantas, invertebrados, pequenos mamíferos ou carniça para dar-lhes força ao longo do caminho, ajudando a controlar pragas em terras agrícolas e outros espaços por onde passam. À medida que continuam sua jornada, eles transportam novos nutrientes, como nitrogênio e fósforo, para outros sistemas terrestres e aquáticos, enriquecendo áreas remotas ou pobres em nutrientes, como pequenas ilhas ou o Ártico. Nos oceanos, esses nutrientes podem fertilizar os menores organismos, como o fitoplâncton, que por sua vez alimenta os peixes, ou os corais, que por sua vez fornecem um abrigo para muitas espécies. Em terra, esses nutrientes se infiltram no solo e riachos, são levados pela chuva que incha a uva na videira. De fato, nosso Senhor é o mestre em transformar água em vinho. No entanto, essas conexões magistralmente criadas estão ameaçadas pela própria criação, que ele designou para cuidar delas. Nós somos as pequenas raposas que estragam as vinhas. Assim como os pássaros migratórios, toda a criação depende do tempo perfeito das estações, do suprimento de nutrientes e do espaço para prosperar. A mudança climática ameaça a estabilidade dos padrões de vento que formam as rotas de migração. Estações mais precoces ou tardias
podem causar um descompasso entre quando as flores desabrocham e quando os insetos podem polinizá-las ou depositar ovos nelas, se há ou não suficiente para os predadores se alimentarem. O declínio maciço da população de insetos devido ao aquecimento impacta importantes culturas que alimentam o mundo. E a conservação de terras para uso humano reduz o armazenamento de carbono, remove habitats importantes, bloqueia os movimentos das espécies e pode causar encontros prejudiciais entre humanos e a vida selvagem. Nós humanos estamos cortando as conexões das quais dependem as tenras uvas da criação de Deus. Vamos trabalhar para restaurar todas as nossas vinhas murchas. Oremos. Senhor, derrama sobre nós a convicção e o poder de restaurar as vinhas que conectam, dão vida e sustentam tua criação, para que possamos humildemente recuperar o nosso papel como cuidadores do jardim. Gênesis 2:15. E o Senhor Deus tomou o ser humano e o colocou no jardim do Éden, para que o homem cultivasse e guardasse. A mudança climática se tornou a maior pandemia do século. Seus impactos incluem pobreza, insegurança alimentar e desnutrição, escassez de água, falta de acesso à educação, especialmente para mulheres, aumento da evasão escolar e do trabalho infantil. E à medida que esses impactos continuam a piorar, o mundo caminha para migrações em massa, guerras e agitação civil, na luta por recursos limitados e lugares mais seguros para viver. Esses impactos também são sensíveis ao gênero, pois mulheres e homens são afetados de maneira diferente pelas mudanças climáticas. Já hoje, as mulheres em comunidades marginalizadas carregam o fardo de ter de alimentar e cuidar das famílias, mesmo quando há falha nas colheitas. As mulheres estão trabalhando mais para conseguir comida e caminhando distâncias ainda maiores para buscar água e lenha. Mas a esperança de restauração por meio de Cristo é inevitável. E todas nós devemos estar prontas para fazer parte desse processo de restauração. Somos chamadas a agir e não sermos encontradas dormindo quando é hora de nos levantarmos para a ocasião. Esse momento é agora. É agora. Cristo está levantando defensores do meio ambiente para amplificar a necessidade de restaurar a bela terra de Deus, em benefício de todos os filhos e filhas de Deus que dependem da generosidade da terra. As comunidades cristãs são chamadas a participar desse movimento. A capacitação, a educação e a conscientização sobre a agricultura inteligente em relação ao clima e à energia verde são agora essenciais para moldar um mundo em que todos possamos viver. Oremos. Querido Senhor, Criador do céu e da terra, nós nos colocamos diante de Ti com humildade de coração para pedir orientação para soluções práticas para as mudanças climáticas. Toca os corações de todas as pessoas tomadoras de decisão em relação ao clima, para que aprendam a temer a Ti e a fazer aquilo que é certo. Amém. E Moisés disse: O Senhor ordenou: enchereis dele um homem, que será guardado para as vossas gerações, para que elas vejam o pão que vos dei para comer no deserto, quando vos tirei da terra do Egito. Êxodo capítulo 16, versículo 32. Nos versículos iniciais de Êxodo capítulo 15, o povo de Deus declara em adoração: O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. No entanto, em Êxodo 16, versículo 2,
Toda a comunidade murmurou contra Moisés e Arão. Os israelitas lhes disseram: quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito. Lá nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos toda a comida que queríamos. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para matar de fome toda essa assembleia. Os corações do povo de Deus não estavam satisfeitos, nem estavam cheios de alegria e paz. Eles estavam enredados em seu desejo por consumo e ganância. Eles negligenciaram a provisão de Deus e, em vez disso, estavam preocupados com coisas temporárias. A surpreendente resposta de Deus à sua escassez foi a superabundância de maná. Todos os dias, enquanto eram guiados por Deus no deserto, suas necessidades foram atendidas e eles foram satisfeitos como um sinal. Deus ordena ao povo que guarde um pouco de maná para as gerações futuras como um lembrete. A condição humana é tomar mais do que dar, ser consumido por nossas necessidades e garantir que temos o suficiente. Considere o exemplo de Cristo ao contrário, como o apóstolo Paulo compartilha com a igreja em Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 8. Que, sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, sendo em forma de Deus, assumiu a carne, o sangue, os próprios elementos da criação para nos encher de alegria e paz, ao se tornar obediente até a morte. O pão celestial que Deus enviou à geração do Êxodo para satisfazer suas murmurações apontava para o pão celestial que seria o corpo de Jesus, que seria quebrado na cruz. O próprio Jesus ensina isso em João, capítulo 6, versículos 32 e 33, ao refletir sobre a história do maná. Digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhe deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, vamos à mesa e à festa nupcial do Cordeiro de Deus. Que nossos corações sejam satisfeitos, cheios de alegria e da paz que Jesus oferece. Oremos. Pai Celestial, Tu dás o pão diário e o pão celestial. Provês Tua generosidade e abundância quando respondemos com nossa ganância e escassez. Em Tua misericórdia, Tu nos redimes e nos libertas. Que nossos corações estejam satisfeitos, cheios de alegria e paz, por tudo que provês em Tua boa e bela criação. Tudo isso te pedimos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu levo a crise climática a sério como cristão simplesmente porque leio minha Bíblia. Sabemos que Deus fez este mundo. O mundo é absolutamente precioso para Ele e, portanto, como pessoas cristãs, somos chamadas a cuidar de sua criação também. Os profetas e profetisas da antiguidade de nosso tempo nos lembram que nossa relação com Deus está diretamente ligada à maneira como tratamos as outras pessoas e que o pecado tem consequências climáticas e ambientais. Precisamos relembrar os horrores que vimos nos últimos anos, nos quais bilhões de criaturas marinhas e terrestres foram mortas por ondas de calor e incêndios florestais. Espécies tão diversas como a onça-pintada e a arpia estão em risco de extinção. Eu quero ignorar a dor disso. Quero me distrair com a beleza do mundo ao meu redor e ficar em minha zona de conforto pensando sobre esperança. Mas a Bíblia e o Espírito me mostram que lamentar, prantear e denunciar o pecado são partes integrais da minha caminhada com Jesus. Por isso, sou desafiado a parar e a lamentar, e deixar que Deus quebrante meu coração pelas dores deste mundo. O sofrimento das pessoas e das outras criaturas me movem para a ação. Oremos. Jesus, este momento na história e no mundo é sombrio. E lamentamos o que foi perdido e destruído. Mesmo assim, Tu nos dizes
vocês são a luz do mundo. Que possamos nos unir para brilhar a tua luz. Amém. É sagrado e remove as montanhas com todo cuidado, meu amor. Enquanto a chama arder, todo dia te ver passar, tudo viver ao teu lado, com o arco da promessa no azul pintado pra durar. A abelha fazendo mel, vale o tempo que não voou. A estrela caiu do céu, o pedido que se pensou, o destino que se cumpriu, de sentir teu calor e ser todo. Todo dia é de viver para ser o que for e ser tudo. Sim, todo amor é sagrado e o fruto do trabalho é mais que sagrado, meu amor. A massa que faz o pão vale a luz do teu suor. Lembra que o sono é sagrado e alimenta de horizontes o tempo acordado de viver. No inverno te proteger, no verão sair pra pescar, no outono te conhecer, primavera poder gostar, no estio me derreter, pra na chuva dançar e andar junto. O destino que se cumpriu, de sentir teu calor e ser tudo. Sim, todo amor é sagrado